Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar agora o vídeo sobre a segunda parte da história dos jogos de mesa. A primeira parte a gente viu, a história até a parte do xadrez, da história do xadrez. Agora a gente vai iniciar a era mais moderna dos jogos de tabuleiro. Vamos falar um pouco, para iniciar, sobre uma transformação que ocorreu na humanidade, que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi muito importante para o avanço da tecnologia e também ela teve sua grande importância para a era moderna dos jogos de tabuleiro, porque graças à Revolução Industrial houve a produção em massa ou em série de vários produtos, inclusive dos jogos de tabuleiro, que aí deu início a pequenos produtores de jogos de mesa, que antes os jogos de mesa era algo mais artesanal. O primeiro jogo a ser produzido em larga escala e que fez sucesso é chamado de Jogo da Vida. O Jogo da Vida, ele até hoje ele é bastante encontrado, principalmente no departamento de brinquedos nesses grandes supermercados ou nessas lojas que vendem de tudo, como por exemplo as Americanas. Esse jogo ele foi criado em 1860 e no seu primeiro ano de distribuição ou de lançamento ele vendeu 45 mil cópias. Parece pouco, 45 mil cópias, mas 45 mil cópias até hoje é um grande número para um ano. Para você ter uma ideia, um jogo de board game no Brasil, se ele vender mais de 1000 cópias em um ano, pode ter certeza que foi um jogo muito bem sucedido. Mas o jogo que fez realmente muito sucesso é o Monopoly. Monopoly é mais conhecido aqui no Brasil como Banco Imobiliário. Mas o Banco Imobiliário era mais uma versão do Monopoly que a gente vai chegar lá e vou explicar, certo? O Monopoly foi lançado em 1904 por Elizabeth Marjorie Phillips. E o nome desse jogo inicialmente era chamado de Jogo do Proprietário. Basicamente ela criou esse jogo com o objetivo de ensinar uma teoria econômica chamada de georgismo. A teoria georgismo ela é um pouco complexa e não é tão simples de eu explicar aqui. Mas basicamente a lição que ela quer ensinar é o seguinte, é que os proprietários de terras eles tendem a enriquecer em cima dos seus inquilinos. E é isso que ela queria provar no jogo. E tanto é que já jogou Monopoly ou Banco Imobiliário, sabe que realmente o objetivo do jogo é a gente ganhar o máximo de dinheiro possível em cima de aluguéis, até falir os seus oponentes ou seus adversários na partida. Então esse é o objetivo do jogo Monopoly ou Banco Imobiliário. E é justamente isso que ela queria mostrar no jogo. Então ela patenteou esse jogo, tentou distribuir por algumas empresas, ela levou muitos nãos, mas esse jogo acabou ganhando fama, principalmente em universidades, onde professores e alunos ficavam jogando esses jogos. Esse jogo começou a ganhar notoriedade em universidades nas redondezas, ou em cidades circunvizinhas, ou em estados circunvizinhos começaram a jogar esse jogo. E aí, 20 anos depois do seu lançamento, chegou na mão de Charles Darwin, e ele aproveitou esse jogo e disse, rapaz, eu acho que esse jogo dá para fazer um bom dinheiro. Fez umas pequenas modificações no jogo e acabou lançando esse jogo como se ele tivesse fabricado no porão da casa dele. E aí esse cara que pegou a ideia dessa mulher, que ela era progressista, que ela era feminista, patenteou com o nome dele, conseguiu uma empresa para distribuir e para confeccionar em série esse jogo, e aí ele ganhou milhões e milhões com um jogo que ele plagiou de uma pessoa que lutava justamente contra esse sistema capitalista. É irônico, as coisas como são. Bem, anos depois desse lançamento, anos depois que Monopoly ganhou os Estados Unidos e consequentemente ganhou alguns países ricos, fez a fama, veio aí a Segunda Guerra Mundial. E com a Segunda Guerra Mundial,
teve uma nova tendência da cultura do mundo. A cultura ficou muito em relação a guerras, e a gente pode ver, inclusive, em questões de gibis. Por exemplo, a Marvel lançou seu primeiro grande herói, como Capitão América, como representante dos soldados americanos. Inclusive, o seu principal vilão, que era o Caveira Vermelha, era um cara nazista, né? Representava o nazismo. E essa cultura de guerra, ela acabou sendo absorvida também pelos jogos de mesa, os jogos de tabuleiro. E aí lançaram vários jogos, como no caso de Civilization e Husk, que aqui no Brasil ele é muito conhecido como War. E outros jogos também foram lançados com outras dinâmicas, como no caso de Imagiação, que você tem que fazer um desenho, uma mímica para representar algum animal, uma figura, um lugar, alguma coisa assim do gênero, e a pessoa vai ter que adivinhar através do desenho da mímica que você está fazendo. Outro exemplo também, como no caso de Detetive e Scotland Yard, que tem como objetivo de você desvendar determinados casos através de investigação. Você vai em diferentes salas, pega determinadas pistas, ou você vai em determinados locais na cidade para também pegar essas pistas, e a partir dessas pistas você desvenda quem é um assassino, a arma, ou vai depender da história, né, do caso que você está investigando. Então, ou seja, começou a ter várias temáticas de jogos. Esse período que vai dos anos 50 até os anos 80 é chamado de Era de Ouro dos jogos de tabuleiro, jogos de mesa. E foram criados vários tipos de jogos, e jogos de mesa foi considerado uma das diversões familiares mais comuns, né, nos Estados Unidos. Até que, no início da década de 80, começou a se popularizar o computador. E junto com a popularização do computador, também houve a popularização do videogame, dos consoles de videogame. As pessoas começaram a ter acesso a esses jogos eletrônicos. E o jogo de tabuleiro começou a se tornar algo mais obsoleto. Com isso, foram substituindo muitas pessoas que gostavam, que eram amantes de jogos de tabuleiro, foram substituindo para jogos eletrônicos. E algumas crianças, algumas gerações, chegou a não ter nem tanto intimidade ou conhecimento com esses jogos de tabuleiro ou jogos de mesa. Com isso, muitas empresas de médio porte acabaram falindo. E outras empresas de grande porte de jogos de mesa acabaram tendo que ter sua produção extremamente reduzida para conseguir se manter no mercado. No entanto, apesar de haver uma redução drástica em relação à quantidade de produtos, de jogos de mesa ou de tabuleiros consumidos e produzidos nos Estados Unidos, essa cultura de jogos de mesa ou jogos de tabuleiro ainda era muito grande na Europa, principalmente na Alemanha. E foi na Alemanha, em 1995, que foi criado um jogo chamado Colonizadores de Catan, que hoje é conhecido como apenas Catan. Esse jogo ele revolucionou os padrões de criação de jogos de tabuleiro, as mecânicas utilizadas como jogos de tabuleiro. E ele fez muito sucesso na Alemanha. Como ele fez muito sucesso na Alemanha, acabou se expandindo esse sucesso para a Europa como um todo, e também acabou expandindo esse sucesso para os Estados Unidos. Foi o primeiro jogo não produzido nos Estados Unidos que ganhou sucesso nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. O primeiro jogo não eletrônico. Então, o Catan ele revolucionou nas suas mecânicas. Uma mecânica que tem pouco fator de sorte, o fator sorte não é tão decisivo, é um jogo rápido, você não demora horas e horas numa partida, sabe? É um jogo dinâmico e é um jogo também que você não necessariamente você perde o jogo e você sai, você continua até o fim da partida. Então tudo isso são características utilizadas até hoje nos jogos de tabuleiro moderno. E graças ao Catan começou a ter um novo ciclo de jogos de tabuleiro. E esse novo ciclo acabou rejuvenescendo, acabou voltando essa cultura de jogos de tabuleiro que havia
quase se extinguindo, principalmente nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, cresceu tanto essa cultura na Alemanha em relação a jogos de tabuleiro que estima-se que na Alemanha existe mais de 80 mil grupos de jogos de tabuleiro. Para você comparar aqui com o Brasil, estima-se que o Brasil só tem 2 mil grupos de jogos de tabuleiro. Para você ver como a Alemanha se tornou a meca dos jogos de tabuleiro no mundo. Existem até premiações para o melhor jogo de tabuleiro na Alemanha. A premiação chamada Spiel des Jahres é considerado o Oscar dos jogos de tabuleiro. E é justamente essa premiação na Alemanha. E aí também a Europa começou a fabricar também muitos jogos. Tem muitos jogos bons e conhecidos francês. Um desses jogos é o Dixit, que tem um aqui. No Brasil, apesar de não existir essa cultura tão grande de jogos de mesa ou de tabuleiro, como eu já falei, só existe cerca de 2 mil grupos de jogos de tabuleiro, mas a indústria está crescendo muito no Brasil. Para você ter uma ideia, nos anos 2000, praticamente só existiam 2 grandes empresas de jogos de tabuleiro, que era no caso da Grow e a Estrela, que elas tinham um catálogo muito reduzido. A Grow praticamente só vendia War, Scotland Yard e Imagem e Ação, e a Estrela praticamente só vendia Jogo da Vida, Banco Imobiliário e Detetive. Ah, e uma coisa interessante, o Banco Imobiliário e o Monopoly não têm as mesmas regras, apesar de ser bem parecida. Essa diferença é explicada da seguinte forma. Quem tem os direitos autorais de Monopoly é a Hasbro, que é uma empresa americana. Ela tanto tem os direitos autorais de produzir como de comercializar, de distribuir esse jogo. E aí a Estrela acabou comprando esses direitos autorais da Hasbro para comercializar praticamente aqui no Brasil. No entanto, a Hasbro pensou em expandir a sua comercialização e aí quebrou esse contrato com a Estrela, com o intuito dela produzir aqui no Brasil sem ter nenhum intermediário. A Hasbro produzir, comercializar diretamente aqui no Brasil. Com isso, a Estrela, para não perder o dinheiro de comercialização que ele tinha com o Monopoly, ele acabou modificando algumas coisinhas do jogo original Monopoly e lançou seu próprio jogo chamado de Banco Imobiliário. Então foi assim o surgimento do Banco Imobiliário, que inclusive é até mais conhecido do que o Monopoly. Então, voltando à discussão inicial, no início dos anos 2000, existia basicamente 2 grandes empresas que distribuíam jogos de board game, como eu falei, a Estrela e a Grow. Hoje, existem dezenas de empresas que trabalham com jogos de board game. E algumas dessas empresas já chegou a ter, eu acho que no seu histórico, mais de 100 jogos de board game. Um exemplo dessas empresas é a Galápagos. Para você ter uma ideia, eu tenho mais de 15 jogos da Galápagos. Você tem uma ideia como realmente é uma empresa grande. Ela já lançou mais de 100 jogos na sua história. E é uma empresa que fatura todo ano milhões de reais. Para você ter uma ideia como realmente é uma empresa grande e como essa cultura de jogos de board game está cada vez mais forte aqui no Brasil. Ela ainda é uma cultura muito fraca em relação à maioria dos países desenvolvidos, mas cada vez mais as pessoas estão jogando, estão gostando, estão passando esse hobby para amigos, para familiares e muitos deles estão até colecionando. Eu conheci recentemente uma pessoa na rede social que praticamente em 2 anos já tem o dobro de jogos que eu tenho. Justamente porque essa cultura está crescendo no país. E para você também ter uma ideia em relação a isso, existe inclusive muitos designers brasileiros que estão criando seus próprios jogos. Um exemplo é o Cartógrafos. O Cartógrafo é um jogo que é tão elogiado na crítica especialista em jogos de tabuleiro que ele chegou inclusive a concorrer àquele prêmio que eu citei, alemão, que é o Oscar dos jogos de tabuleiro, como o prêmio principal, como o jogo do ano.
para você ter uma ideia. Existem também outros jogos muito bons. Eu tenho outro jogo aqui brasileiro que é o Rock'n'Roll Mansion, que também é um jogo muito bom, que é basicamente você administrar uma banda de rock and roll. Você vai gravar CD, você vai para shows, para eventos, comprar instrumentos musicais para aprimorar a sua banda, sabe, ensaiar. Então, são jogos que são design brasileiros, feito por brasileiros, desenhado por brasileiros e que conseguiram aí ter um mercado internacional e fazer sucesso fora do Brasil. Ok, pessoal? Pois é só isso, ok? Aqui se encerra esse vídeo sobre a história dos jogos de board game. Um abraço, pessoal, até mais e fique com Deus.